Boa tarde, começa mais uma edição, a última edição desta semana, e nós vamos terminar bem, viu? Os 2 primeiros blocos nós vamos conversar com o governador Gladson Cameli e eu nem vou perder muito tempo. Tem já vários WhatsApps que são mandados aqui pelos telespectadores por causa do anúncio que foi feito no Gazeta Alerta. E eu já, governador, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E eu já vou iniciar a conversa com o tema saúde pública. Bom, o senhor estava viajando quando estourou aqui um problema do Gabinete Civil com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o Sintesac. O secretário adjunto, na ocasião, um coronel da reserva, que está ajudando na gestão da CESAC, chamou os trabalhadores de um bando de vagabundos. E o senhor ainda não exonerou essa pessoa, decidiu fazer com que ele permanecesse na equipe. Esse é um gesto seu que dialoga com aquilo que tem que ser feito efetivamente? E outra coisa também, se a permanência dessa equipe importada da saúde de fora, né, tem trazido, do ponto de vista técnico, respostas satisfatórias do seu entendimento? Oi, Itaão. Muito obrigado. Quanto tempo, né? Há bastante tempo. Significa pedra forte. Pedra dura. Pedra dura. Mas vamos embora, vamos para cima. Bom, boa tarde. Obrigado à Rede Record por essa oportunidade. A você que está nos acompanhando, assistindo. Meu boa tarde, bom almoço. Nós temos um problema sério. E eu não estou, para me responder sua pergunta, eu não estou em nenhum momento querendo passar a responsabilidade para A ou para B. E eu nem querendo fulanizar o debate também não. Não, pelo contrário. Eu estou querendo aqui lhe dizer que tudo que eu lhe responder, em primeiro ponto, deixar claro que todas as responsabilidades do Estado e de problemas são minhas. Eu fui eleito com esse discurso, estou mantendo o mesmo discurso, governando. Então a gestão ruim da saúde, o senhor é responsável por ela? Não somente, eu não vou te dizer que é a gestão, eu vou te dizer que é uma situação complexa, muito maior do que eu imaginava, e vou te dar pontos. Quando me informaram que o coronel tinha chamado os trabalhadores de vagabundo, primeiro que eu não compactuo quem trabalha ser chamado de vagabundo. Mas também não puniu, né, governador? Aí eu vou lhe explicar. É aonde eu quero dar essa resposta, e por isso que eu gostei da pergunta. Eu mandei o serviço de inteligência fazer um levantamento para mim. O que é que acontece? O que é que nós temos que entender? Se essa situação da saúde é mais um problema gestor financeiro ou um problema de ego, de política, o que é? É isso que eu estou querendo finalizar a interpretação de todo esse problema que está acontecendo na saúde. Por quê? Quando eu te digo que eu mandei verificar e olhar o outro lado da moeda... O que o senhor viu? Houve sim, ele chamou, mas não foi com os trabalhadores. Foi com uma meia dúzia que estava naquele momento invadindo... Isso aí eu estou te falando, Eu não estou passando a mão no coronel, porque como eu não quero que passe a mão na minha cabeça, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou querendo te dizer que eu vi imagens. O serviço de inteligência trouxe as imagens para mim e eu fui conversar com quem estava presente. Lógico que tem sempre as opiniões que defendem e as que incriminam. Isso aí é um ponto. Demitir o coronel pelo fato de ele ter chamado os trabalhadores de vagabundo, eu demito, não tenho problema para isso não. Só que eu fui convencido que ele não chamou os trabalhadores. Então, vamos ser assim, bem direto. Qual era o motivo que tinha que ter aquela paralisação? Nenhum motivo. É por isso que eu te digo que tem um viés político. O sindicato fala o contrário, fala que o Gabinete Civil não tem dado respostas concretas e nem estabelecido um cronograma mínimo e tem obedecido esse cronograma. A partir daquele problema é que a política parece que começou a nortear as coisas. Aí eu queria só te dar 3 exemplos para você entender como eu tenho conversado com o Adailton. O Adailton é o presidente. Sim. E é uma pessoa que eu tenho o meu respeito e eu fui claro com ele
um dia antes de eu embarcar. Eu tenho conversado com os sindicatos, eu recebo do meu escritório particular, eu recebo no governo, eu tenho tido um diálogo. Agora, o que é que eu tenho deixado claro? Não adianta eu pegar, hoje, nesse exato momento, assinar um cronograma, fazermos uma proposta para eles, enquanto eu não, de uma vez por todas, renegociar 100% a dívida do Estado. Porque tudo que eu assinar e assumir aqui agora, eu não sei se eu vou cumprir. Mas, aí mas eu pedi um prazo, eu vou te responder. Eu pedi um prazo. Qual foi o prazo? Passou a reforma da Previdência, que o Senado já votou ontem. E a renegociação da dívida, que nós vamos vender a dívida para termos uma economia e abaixar juro, até 15 de novembro está resolvido. Ou sim ou não. E marquei para o dia 16 eu sentar com todos os sindicatos, não só o da saúde. E vou te afirmar mais ainda. E tá, vem cá. Tu acha que eu não quero ser o governador que fez o plano de carreira dos funcionários do Estado? Quero, lógico que quero. Não, aliás, já tem os planos de cargos e carreiras. O problema, no caso específico da saúde, é o pior plano de carreira e remuneração que tem. Que não precisa fazer uns ajustes? Nós não precisamos sentar na mesa e fazermos um planejamento para ver as condições do Estado do que a gente pode fazer. Foi isso que eu falei. O que foi que eu disse? O que eu falar para vocês hoje, assinar de contrato, eu vou tratar de uma realidade de hoje. A partir do momento que aprovar a Previdência e que eu vender a dívida do Estado, eu vou ter condições e lastro para mim poder até melhorar as condições. O fato é que uma categoria que lhe apoiou, Sim. de uma forma que eu fiquei até surpreso, porque eu estranho a forma como a saúde encampou o seu nome para governador, aí com a ideia da mudança, e já lá se vão 10 meses e pouca coisa mudou. E aí você vai comparar com os 20 anos, é isso? Não, eu não vou comparar meu governo com nada. Com o governo passado, até porque não precisa, que o povo aí sabe muito bem como é que está a situação. O povo sabe. Agora, o que não dá, e aí a saúde me apoiou. Eu tenho certeza de uma coisa, eu lhe garanto, e não vão se arrepender. Podem estar tendo esses problemas, estamos tendo problemas sim, às vezes a secretária não tem o hábito de ter um diálogo aberto, mas o que é que eu tenho pedido aos meus secretários? Sejam positivos, não vendam aquilo que não pode ser entregue. Então, a matemática é simples, o que for prometido agora, hoje, e esse hoje, eu vou te dar datas, no máximo até 15 de novembro, é uma realidade. Está condicionando a votação da reforma. Eu estou apostando tudo isso aí. Eu vou ser mais direto ao assunto com você. Eu estou apostando não somente a aprovação das reformas e o que virá, como eu estou apostando as minhas fichas na venda, na renegociação de toda a dívida do Estado, onde eu vou ter um prazo de carência, uma diminuição em torno de quase 70% dos juros, porque a União é fiadora, e isso vai dar uma economia por ano entre torno de 120 a 200 milhões de reais, economia de juro. Eu estou apostando, eu estou otimista. Governador, em relação à secretária de saúde especificamente, a forma como a secretária tem se postado, lhe agrada? O senhor... É esse o perfil? Não. A forma de ela não ter uma habilidade de um diálogo aberto e tem várias situações que aconteceram que, na minha concepção, era desnecessária, porque eu parto do princípio seguinte, você tem que esticar o diálogo até o último minuto. Agora, eu não vou tirar uma secretária e nem um subsecretário, porque supostamente as pessoas disseram que ele chamou os funcionários do Estado, generalizando, de vagabundo. E por receber 2 salários, por exemplo? Isso é um absurdo. E o que o senhor vai fazer em relação a isso? Já mandei ela tomar as providências e ela devolver o que tiver que devolver, se isso realmente proceder. Eu não estou dizendo que nada contra ela é perseguição, não. Eu estou dizendo que ela vai ter o momento e a oportunidade está tendo para se vir a público se justificar e, tendo isso, devolver o que tem que devolver. O que eu não vou é compactuar com qualquer tipo de situação que venha colocar em risco a credibilidade do meu governo. Porque se eu quero 100% de transparência, tolerância a zero para coisas irregulares, eu tenho que começar por casa. Com certeza. Energia elétrica, governador, olha... Esse é um segmento da nossa economia que tem rendido muito dinheiro para o governo do Estado, inclusive em relação à questão da arrecadação do ICMS. Verdade. Responde aí por 28% do aumento, enfim. O fato é que, olha só, para a gente
os dados que eu tenho aqui, em 2018, a energia era responsável por 18,75% da arrecadação de CMS no estado do Acre. Isso de acordo com o Conselho Nacional Fazendário, o CONFAS, né? Até o momento de 2019, o Ministério da Economia calcula que o setor de energia elétrica do setor terciário responde por 28,22% esse ano já. Então, dos 625 milhões arrecadados, a energia responde por 210. É muito dinheiro. Concordo. Que o Estado recebe desse segmento da economia. Primeiro, uma coisa que precisa ficar clara. Qual é a margem de ação que o governo do Estado do Acre pode ter para evitar os problemas que a comunidade está sentindo? A energia elétrica de baixa qualidade e preço lá em cima. E preço lá em cima. Qual é o poder de intervenção do Estado? Primeiramente, eu não tiro a razão da população. Corretíssima. O que é que o governo vai fazer e o que é que o governo está fazendo? Eu tinha comentado com minha secretária de Fazenda, a Semiramis. Semiramis, eu estou pensando em abaixar o ICMS da energia. E aí, eu estou precisando... Fiz aqui um gesto, porque eu pedi para a pessoa que está comigo falar um pouco mais baixo, que está atrapalhando aqui. Que ela fizesse um estudo, principalmente quem ganha um salário mínimo. Porque nós não temos qualidade de energia mesmo, não. Eu não vou aqui defender ninguém, não. Energia é cara, eu participei da CPI de energia. O problema prático, nós estamos acima do limite fiscal de gastos. Toda ação que eu vá falar em diminuir receita agora, o CONFAS não vai aprovar. Ou seja, diminuir um pouco mais o ICMS em relação a... E que eu defendo, o governador, a pessoa do governador defende que reduza o ICMS. Aí é onde entra mais uma vez. Eu não estou aqui querendo fazer teatro para depois, lá ganhar tempo, para depois eu vir aqui de novo. Não deu, não. Eu estou querendo reorganizar todo esse nosso planejamento de contas, de dívidas, e perante a venda da dívida, essas reformas sendo aprovadas, para que no próximo Conselho de novembro, a secretária de Fazenda ela possa levar uma proposta, porque você sabe que tem que passar pelo CONFAS, sim, não é isso? Que é ligado ao Ministério da Economia. Que é ligado ao Ministério da Economia, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. É cara, o ICMS é altíssimo, e não é porque seja... Ou seja, até novembro o pau vai torar aqui de energia cara e ruim. Eu vou ser muito sincero com você. A movimentação que está fazendo, e eu disse isso para o pessoal da Energisa. Se vocês forem dar algum aumento agora, vocês arquem com as consequências. Quais consequências, governador? A revolta do povo. Vocês acham que para a Energisa isso que está acontecendo, isso é positivo? E a revolta do governo, nesse caso? De que forma que ela poderia Eu já comuniquei a eles, convoquei eles no meu gabinete, que eu cheguei ontem à noite, tá? Eu tenho uma reunião, acho, marcada para hoje, final da tarde, com o responsável aqui, o Ricardo, para que ele me dê um cronograma sobre esse assunto. E eu quero deixar bem claro, quero comunicá-los a minha posição, posição de governador, sobre o assunto do aumento da energia do Acre. Porque o povo não quer, se o povo tiver um atendimento de qualidade, com certeza ele pode até reclamar do preço, mas ele não vai com a ira que está. Por quê? Olha só essa pergunta aqui, já mudando o assunto, vamos passar agora para a questão de infraestrutura. Boa tarde, me chamo Francisco, moro em Feijó, sou colonheiro. Pergunto para o governador, cadê as máquinas para beneficiar as nossas terras, para nós trabalharmos, já que não podemos queimar? Não queimei, meu roçado esperando as máquinas, e agora que o inverno chegou, como é que eu vou fazer, né? Ô Francisco, meu amigo, como eu queria já que essas máquinas tivessem chegado. Por que não chegaram? Porque está em processo licitatório, que nós sabemos que... Mas já não tem máquinas, governador? Tem, mas não presta. Muito claro. Tem aí, foram compradas. Aí eu tenho que falar. É uma pergunta que eu tenho que externar. Foram comprados aí vários equipamentos, muitos ainda não apareceram. E eu vou te dar aqui um dado, tá? Eu estou aqui falando isso, esqueça que eu estou querendo aqui politizar a situação. Falando de fato, se o que é fato, não tem como... Eu estou leiloando todas aquelas máquinas que não prestam para mim poder investir em compra de asfalto e óleo diesel. E tem um processo aí de uma emenda de bancada ainda, quando eu era senador, junto com os demais,
de quase 60 milhões de reais para a compra de equipamentos novos que estão em todo o processo de documentação, montando o termo para Sessão. para poder encaminhar para a licitação. Eu acredito que até dezembro isso esteja resolvido, dezembro, janeiro, para que no ano que vem nós possamos realmente entrar a todo vapor. Porque tem a compra das máquinas, eu estou te falando aqui em torno de 50 milhões, é melhor eu diminuir do que eu aumentar. 50 milhões, a emenda de bancada dos ramais já está no Diário Oficial, pode comparar as licitações para começar a melhoria dos nossos ramais, são 90, quase 100 milhões de reais. Então, esses processos já estão todos em andamento. Agora, tem uma mudança que eu acho que vale a pena refletir, sugerida pelo pessoal da Federação da Agricultura, que é a seguinte em relação a isso. Não adianta comprar máquinas novas e cedê-las para sindicatos que não têm condições de manter essas máquinas. Fui até criticado na minha própria terra natal. Porque tinha um caminhão... Mas qual o desenho que o governo está fazendo? Não, o que o DERACRE, isso está na nova lei. O DERACRE hoje é o responsável por todos os equipamentos do Estado. Se a Secretaria de Produção precisar de máquina, ela tem que solicitar do DERACRE. Qualquer secretaria. Eu tenho que ter a noção aonde estão essas máquinas. E esse controle não tinha? Não tinha, não tem. Olha, eu vou te dar outro exemplo. Dia 4 de abril. Nunca esqueci isso. Júlio, o nome do funcionário do Estado. Eu ligo para ele, eu preciso de um levantamento de quantos veículos o Estado tem. Passou-se abril, maio, junho, julho. Numa bela início de noite aqui no meu escritório particular aqui, a minha secretária avisa, o seu Júlio está aí, quer falar com o senhor. Aí eu digo, mãe, de subir, lá vem ele com um monte de papel. Isso me chamou a atenção. A ficha vai caindo devagar. Aí lá vem ele com as caixas. O senhor me fez um pedido, o senhor nem lembra mais. E eu não lembrava mais o pedido que eu tinha feito a ele. Está aqui o levantamento, o senhor me pediu dos veículos do Estado. 2.900 e poucos veículos. Tem 273 carros desaparecidos. E aí, quando eu te dou esse exemplo, o que é que eu quero aqui? Pedir o apoio. Quando eu peço ajuda do povo que nos ajudem, é um patrimônio de todos. Todo governador, ele quer fazer o bem, ele precisa do apoio, porque ele sozinho ele não consegue. E é isso que eu tenho tentado passar para as pessoas, que a gente precisa ter essa união. Não estou governando para partido, eu estou governando para deixar que eu tentei fazer. Saber onde é que está, porque é patrimônio, são 273 veículos. Sem dúvida. Governador, nosso tempo já está acabando. De 2010 para cá, tá? Nesse... De 78. De 2010 para cá. Nós vamos fazer um breve intervalo e, falando a respeito de partido, eu vou deixar uma pergunta no ar nesse primeiro bloco, você vai responder logo no início do próximo. Se você vai para o PSDB? Essa é uma pergunta que é necessário que deixar claro, porque dependendo da resposta, muita coisa pode acontecer a partir dela. Nós voltamos logo após o intervalo, continuando a conversa com o governador Gladson Cameli.